40 minutos. Foi publicado recentemente no Diário Oficial da União o decreto que cria uma pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos por causa de crime de feminicídio. Isso, Vitor. E as regras para receber esse benefício já foram definidas. Quem explica pra gente é Laís Florencio, que está de volta. Laís. Isso, Renata e Vitor, essa pensão, já está aí com as regras definidas. Para toda a lei ser elaborada e tudo, foram usados alguns dados, entre eles, por exemplo, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que esse ano aponta que só em 2024, 1.492 vítimas de feminicídio foram registradas no país, um aumento aí de quase 1% em relação ao ano anterior e o maior número desde 2015, quando foi criada a lei do feminicídio. E a gente conversou com o advogado previdenciário Felipe Sampaio para entender um pouco melhor sobre essas regras que foram estabelecidas para essa pensão especial. E a gente acompanha agora o bate-papo que fez com ele. Então, doutor Felipe, para a gente começar, eu queria saber como é que vai ser concedida essa pensão. Vai ser por meio do INSS ou vai ser por outra instituição? A pensão aos menores, das mães vítimas de feminicídio, será concedida, será analisada, requerida junto ao INSS, como qualquer outro benefício previdenciário. Será analisado todos os requisitos. Um principal deles, a questão de que esse menor, esse filho, ele tem que ter menos de 18 anos na data do óbito da mãe que foi vítima do crime. Quais vão ser os requisitos para essa concessão agora desse tipo de pensão? O principal requisito para a concessão dessa pensão é que a morte da mãe, desse menor, dessa criança, tenha sido realmente motivada pelo feminicídio, de acordo com a lei penal. Isso vai ser comprovado através de inquérito policial, de comprovação de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, até a mesma sentença penal final, que a gente chama transitário em julgado, a comprovação de que a morte tenha relação com o crime. Outro requisito importante é que esse menor, dessa mãe vítima do crime, seja menor de 18 anos. Então, outro ponto é a questão da renda familiar, que segue o mesmo princípio do BPC-LOAS. A renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, ela tem que ser igual ou inferior a um quarto salário mínimo. O que é isso? Núcleo familiar é as pessoas que convivem naquela casa, onde a mãe morava, por exemplo. Quando se soma o rendimento bruto de todo mundo e divide pela quantidade de integrantes da família, esse valor tem que ficar limitado ali a um quarto de salário mínimo ou menor do que isso. Senão, o benefício não será concedido. Acredito que uma dúvida que deve surgir também ao longo do caminho é se só os filhos biológicos vão ter direito ao benefício ou filhos adotivos também vão poder requerer esse tipo de pensão. A pensão ela se estende também não só aos filhos biológicos, mas aos dependentes daquela mulher que foi vítima do crime, do feminicídio, que ela esteja sob guarda, na época do crime, estivesse sob guarda, sob tutela da mãe assassinada. Bom, e o que eu queria saber, agora que eu acredito que seja uma dúvida para os beneficiários, outras pensões dão direito até os 18 anos e pode ser prorrogado até uma determinada idade, em casos como uma pessoa estiver fazendo faculdade, por exemplo. Essa pensão também prevê isso? Ela é vitalícia, ela não é? Quais são as regras que foram definidas nesse sentido? Não há previsão de prorrogação da pensão para aqueles que completaram os 18 anos. Lembrando, inclusive, que a pensão por morte, que é aquela tradicional que a gente já conhece, independente da causa da morte, o filho terá direito, desde que cumprindo alguns requisitos. Ainda essa pensão, que se encerra aos 21, mesmo que o filho, mesmo que o dependente esteja estudando, ela se encerra ali. Os casos de prorrogação de pensão, em caso de estudo, em caso do filho estiver cursando na universidade, por exemplo, são os casos de pensão alimentícia. Em determinados casos é possível a prorrogação, mas as pensões previdenciárias elas se encerram obrigatoriamente aos 21 anos. No caso específico dessa pensão do feminicídio, essa idade ela é reduzida aos 18 e não há nenhuma previsão de prorrogação. Doutor Felipe, qual é a importância desse benefício, no caso, para o combate à violência e também assistência a esses filhos de vítimas? Essa pensão tem um caráter social muito importante, porque a criança que teve a mãe morta por feminicídio, na grande maioria dos casos, ela fica órfã da mãe, que faleceu, mas também tem a ausência do pai, que por vezes, no companheiro da vítima, na maioria das vezes ele é preso e condenado, consequentemente, aquela criança fica sem pai e sem mãe pelas circunstâncias do crime, pelas circunstâncias do acontecido. Fica literalmente órfã e precisa da ajuda do Estado, pelo menos até que complete os 18 anos, aquela fase de formação dele, para que possa ali, a partir dessa idade de maioridade, buscar
ao mercado de trabalho e seguir sua vida, é de fundamental importância que tenha esse aporte do Estado, no valor de um salário mínimo, que vai ajudar para que aquela pessoa que fique responsável por ele, normalmente os avós assumem essa responsabilidade, possam criá-lo da maneira mais digna possível, para que ele, ao completar a maioridade, possa seguir sua vida, seguir sua carreira e ter a sua independência. Mas até aquele momento, de fato, é de fundamental importância esse aporte financeiro. Muito bem, tá aí. A gente reforça também, né, a documentação, né? A gente ouviu o Dr. Felipe Sampaio, advogado previdenciarista, falando um pouco, né, sobre as regras para essa concessão da pensão especial. O solicitante, né, ou seja, a pessoa que for pedir o benefício, a pensão especial, deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com foto da criança ou do adolescente, ou, na impossibilidade deste, a certidão de nascimento. Para os filhos menores de idade, nessa situação, deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionam ele ao fato a um feminicídio: auto de prisão em flagrante, denúncia, conclusão do inquérito policial ou decisão judicial. Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, deverá ser apresentado também o termo de guarda ou de tutela provisória ou definitiva. Né? Lembrando que todos os detalhes sobre isso também podem ser acessados no aplicativo Meu INSS, no site do INSS, né? E claro, para quem quiser ouvir novamente as regras, só acessar daqui a pouquinho o nosso canal no YouTube, que vai estar todas as informações por lá. Volto com vocês.